Se você vê essas fotos, o que você imagina? Se você vê essas fotos, você imagina que pode ser Lisboa, Madrid, Barcelona, França, Paris e tal. Você imagina, mas não. Brasil. Essa daqui é uma das cidades iniciais do Brasil. Petrópolis, Rio de Janeiro. Basicamente, essa cidade foi a que Dom Pedro I construiu e nela foi se desenvolvendo a infraestrutura e tudo mais. Ou seja, isso remete lá desde 1800, 1700. Então, uma cidade bem antiga que pega aspectos realmente de Portugal. Mas aqui o foco não é contar história e tal. É contar outra história. A história de quando eu fui passar 3 dias lá em Petrópolis, Rio de Janeiro, numa festa de aniversário, e mostrar as minhas desventuras que realmente aconteceu. Sem mais enrolação, bora começar o vídeo com o primeiro dia. Pra mim, sempre que eu vou iniciar uma viagem, sempre tudo está pra dar errado. E nessa viagem não foi diferente. Primeiramente, minha mãe, aconteceu um negócio aqui em casa. Que aconteceu? Meio que ela ficou 3 fodendo horas resolvendo um BO com a polícia aqui no condomínio que eu moro. E tipo, isso realmente ferrou muito, sabe? Tipo, ferrou muito a cabeça dela. Não só isso de deixar minha mãe totalmente estressada, mas meu pai também. Eu tava tocando no ensaio da minha banda, que vocês quiserem, nossa. Mas o que aconteceu? Meu pai foi voltar, me buscar. O que aconteceu? Um carro meio que fechou ele na volta, furou o pneu da guia. Daí depois, no outro dia, que ia ser o dia da viagem, que a gente ia sair, tava programado, sei lá, eu acho que 9 horas, a gente teve que sair lá pras 10, 11. Por quê? Porque meu pai teve que ir no mecânico, ver essas coisas, comprar outras coisas que já tava programado pra isso. Tava programado várias coisas pra fazer, só que ia ter que adicionar mais uma coisa, o quê? Arrumar o carro. No caso, ele já tinha falado que ele ia arrumar o carro, ele ia arrumar o amortecedor do carro, só que ele teve que arrumar a mesma coisa, o pneu, né? Que furou e infelizmente não foi realmente algo agradável de se ver. Mas então, finalmente, depois de tanto perrengue, a gente partiu viagem no dia 18/4 às 10h30. Primeiro dia, oficialmente. Por mais que eu não tenha imagens do que realmente aconteceu durante a viagem foi algo extraordinário. Nos primeiros meia hora de viagem, a gente achou um carro que a roda estava assim, torta. O carro bateu em alguma coisa, deslocou o eixo. O carro tá todo fudido. Tá, depois disso aí, a gente teve mais uma viagem tranquila, de boa, conversando com os pais e tal. A gente foi parar no Poço do Mamão, na Serra das Araras, na ida. E a gente acabou achando uns 5 caminhões enfileirados do quê? Torcida do São Paulo, torcida organizada, né? Eu não sei se no dia tava tendo jogo, editor, eu futuro vai adicionar se tivesse tendo jogo. Mas, né, foi inédito achar torcedores do São Paulo organizados, sabe? Eu nunca pensei que eu ia ver isso. Depois dessa Serra das Araras, a gente foi pro Arco Metropolitano, a parte mais da hora, mas mais perigosa também, eu poderia ter morrido. Basicamente no Arco Metropolitano, que liga Rio de Janeiro à Serra das Araras, basicamente o que acontece? Não tem muita fiscalização da polícia, não tem muita rodoviária do lado. Ou seja, dane-se. E basicamente o que acontece? Ninguém respeita a lei, sabe? Tipo, todo mundo anda correndo, sabe? Você também não vai correr demais a ponto de... Mas, tipo, todo mundo anda correndo. Sabe, se você ficar parado assim, se você andar na velocidade normal, um carro vai te adiantar, ou vai achar você, entendeu? Não dá pra você andar normal. Todos os carros estão seguindo essa mesma ordem, entendeu? É da hora, mas é da hora que você anda, sente o frio da barriga, assim, é foda. Depois de 5 horas de viagem, a gente finalmente chegou no hotel pra poder descansar. Aleluia! Basicamente o hotel que a gente ficou é o Palácio Quitandinha. Esse palácio, na verdade, ele era um cassino feito lá no século XIX e ele foi banido depois. Só que ele ainda não destruíram, certo? Então basicamente tudo que aconteceu com ele ainda está intacto. Todas as construções estão intactas. E em cima dele originalmente tinha um hotel. Daí visitou várias pessoas famosas, Maria Isabel, Walt Disney, Getúlio Vargas. Então, daí as pessoas já ficaram por lá. Agora, reza a lenda, por ser muito antigo, o que acontece? A gente acha que viu o fantasma. Deixa eu contar direito. O que acontece é que basicamente os elevadores de lá, eles parecem que são da época. Eu acho que eles não realmente são daquela época, mas eles
tem a estética daquela época, certo? Então, tipo, o que acontece? Meio que você levava o elevador tremia pra caramba, certo? A gente foi no hotel, chegou no hotel, e daí a gente foi lá e viu um elevador, certo? A gente entrou nesse elevador. O que aconteceu? O elevador tava aqui, certo? O elevador desceu, parou e abriu a porta quando a gente tava no meio. Depois ele fechou e voltou. Tipo, do nada. Daí depois, mais pra frente, a gente viu que ele abria e fechava sozinho. Cara, eu acho que Walt Disney... Tem gente que fala que Walt Disney foi originado. Não. Isso é mentira. Ele morreu lá, sabe? Morreu, entendeu? E ele tá lá pra assombrar e puxar nossos pés à noite. Aí vão algumas fotos do hotel. Eu realmente achei lindo. Parece, tipo, coisa realmente antiga mesmo, sabe? Algo do reinado do Brasil monarquia, sabe? Algo muito da hora. Parece que minhas aulas de história, sabe? Estão sendo testadas contra mim. Depois que a gente se estabeleceu nesse hotel, a gente foi aonde a gente realmente deveria ir. O propósito. A gente foi na festinha do filho da prima da minha mãe, que está fazendo 1 ano. Essa festinha realmente foi da hora, sabe? Tinha um monte de palhaço, meu pai foi humilhado na frente. O que aconteceu? Tava chamando meu irmão, certo? Que era uma das crianças, um negócio assim. E falou, quem que é o pai dele? Daí o palhaço chamou meu pai e meu pai foi fazer palhacice lá. Segunda vez que isso acontece. Já aconteceu outra vez com um circo aqui de perto, que eles sequestraram a gente. Meu pai, no caso. E daí nessa festinha também, o da hora é que meu irmão ele pegou um monte de pelúcia. Porque tipo, que tinha pelúcia lá e tinha ticket de graça na festa, então... super da hora. Depois disso a gente foi voltar pra casa, descansar depois de um dia cansativo da viagem, estressante. Não estressante, mas cansativa. E a gente foi realmente descansar. Agora, a parte mais legal desse dia, a parte estranha, além de ter fantasmas, os fantasmas são o Beetlejuice. Por que eu diria que os fantasmas são o Beetlejuice? Simples, certo? Quando todo mundo tava descansando, na parte de cima do hotelzinho, minha mãe, ela fez o quê? Ela acordou no meio da noite, certo? Só que ela começou a ouvir uns barulhos de madeira rangendo, certo? A cama que meus pais estavam ficando, ela era cama de mola, sabe? Tipo, você mexia na cama, entendeu? E tipo, não dava pra você não fazer barulho. O impressionante era, sabe o que? Minha mãe ouviu os fantasmas se divertindo. Quer dizer, eu imagino, né? Deve ter sido uma cena horrível de presenciar, de ouvir, no caso, né? Presenciar, meu Deus do céu, deve ser horrível mesmo. Ver um fantasma fazendo... Mas deve ser horrível mesmo. E depois disso, acabou o primeiro dia lá em Petrópolis. E depois a gente vai pro dia 2. A gente acordou 8 horas, mas tipo, por que vocês acordaram tão cedo? Tipo, não tem por que acordar mais tarde? Não, é que a gente queria ver a missa mesmo, sabe? Então, no dia 19/4, a gente foi à missa. Cara, essa igreja é linda! Mano, essa construção é tão linda. Tipo, ela é o estilo neogótico francês de 1876. É óbvio que eu não vou saber isso de cabeça, pesquisei no Gemini. E tipo, realmente, a segunda coisa que a gente vê em Petrópolis já mostra, tipo, o passado dela. Eu já vi nela antes, mas você vê o tamanho da construção, você fala, meu Deus, isso aqui não parece ser daqui, gigantesco. E tipo, a construção é totalmente detalhada, é muito bonito de se ver. Tipo, chutando, eu acho que ela tem uns 50 metros de altura. Não. Altura. Tipo, essa igreja é gigantesca. Ela, tipo, pelo que eu pesquisei também no Gemini, ela tem 70 metros de tamanho. Cara, isso é gigante. Daí depois, 11h30, a gente bateu o prato mais gostoso da minha vida. Puta merda, que gostoso, cara. Era um pratão gigantesco de PF, comida parmegiana e nhoque. Meu Deus, eu nunca fiz sentir tanto satisfeito. Sério, eu comi muito. Minhas lombrigas agradeceram. Depois, às 3h30, a gente foi fazer a segunda coisa que a gente queria fazer nessa viagem. Viajar com André. André é o marido da prima da minha mãe
E ele basicamente coleciona ônibus, certo? Ele tem, eu acho que 2 ônibus e a gente viajou num deles. E o mais da hora é que ele foi o guia turístico nosso. Porque basicamente ele mora em Petrópolis desde criança. Então ele conhece todos os pontos turísticos. Ainda mais uma cidade tão histórica como essa, ele deveria conhecer. Tinha pontos que ele disse que no meio dessa viagem que a gente fez, que nem guia turístico bom assim conhecia. Só ele mesmo, sabe? Tipo, poucas pessoas conhecem. Então agora vai começar a sequência de fotos locais que eu passei durante essa viagem de ônibus com o André. E cara, foi fenomenal. Sério, incrível o local, certo? A primeira coisa que a gente foi ver foi o Quitandinha, onde a gente estava, basicamente ponto de ônibus. O que acontecia? Tem um lago lá na frente do Quitandinha, que eu mostrei pra vocês no início do vídeo. Vocês nem sabiam o que era o Quitandinha. Mas enfim, nesse lago, os caras, eles projetaram para que ele fosse o Brasil, basicamente o mapa do Brasil. Eu vou mostrar uma foto da internet aí agora, que mostra ele de cima, como um drone observando o lago. E sério, parece o Brasil, sabe? Mais ou menos. Basicamente a entrada do Quitandinha é o ponto centro-oeste do Brasil. Então, tipo, mano, é surreal você ver isso. E daí depois, eu não sabia disso. Daí depois você só fica percebendo, caralho, onde a gente tá? A gente tá no Nordeste, no Norte, a gente tá no Sudeste. Onde que a gente tá no Brasil? Isso é da hora de ficar percebendo, sabe? Daí depois a gente foi ver o maior supercomputador do Brasil. Basicamente, esse supercomputador serve para fazer várias equações. Eu vi isso no vídeo do Pedro Luiz e esqueci. Certo? Ele serve para fazer equações, um monte de coisa. É um supercomputador. O que você vai querer que ele faça? Mas daí, o nome dele é o quê? Santos Dumont. Por que será, né? Se eu não me engano, Santos Dumont nasceu em Petrópolis. Então, nada mais que uma homenagem pro cara que inventou o avião. Então, Caio do Futuro aqui. Basicamente, Santos Dumont não morreu, nem nasceu em Petrópolis. Basicamente, a casa de Santos Dumont em Petrópolis, que ficou conhecida como a Encantada, na verdade, ela se vê como uma casa de veraneio para ele. Basicamente, uma casa de praia, uma casa para ele ficar e descansar nas férias. Ele não morreu nem nasceu lá, mas foi importante, de certa forma. Depois a gente foi no Parque Cremeri. Aí vai uma foto dele. E basicamente esse é o parque mais antigo do município. Ele havia sido desativado, mas hoje em dia está ativo e pode visitar a qualquer hora. Depois disso a gente viu a casa do último colono que viveu no Brasil. Basicamente ela reguarda tudo o que realmente havia de arquitetura, certo? Tudo que havia de móveis, arquitetura, tudo que tinha nessa casa está preservado hoje em dia. Hoje em dia, obviamente, era um museu. Depois de ver isso, a gente viu o primeiro telégrafo, realmente, eu não sei se é do Brasil, mas um dos primeiros telégrafos que ligava Rio de Janeiro até Petrópolis e fazia essa comunicação entre esses dois. Depois disso, a gente passou no Palácio de Cristal. O Palácio de Cristal é uma parte muito da hora, realmente, de Petrópolis. Porque, tipo, foi um presente dos franceses para a Maria Isabel. E que, tipo, ele era um palácio de cristal, obviamente. Só que como ele foi montado? Basicamente mandaram as peças e foram montados lá. Tem foto dele? Tenho, mas eu vou mostrar mais adiante porque eu tenho foto dele mesmo, porque eu tava lá dentro. Eu fui no outro dia, no dia seguinte. Ó, não que a viagem em si que a gente fez com o André tenha sido ruim. Tipo, a viagem inteira. Mas teve uma parte que realmente, tipo, me impressionou. Basicamente o pessoal já tava, tipo, não exausto, mas a gente tava viajando desde o início, desde as 3h30. Então, cara, a gente tava um pouquinho cansado, sim. Daí depois a gente vê uma cidadezinha assim, certo? Beleza. Daí o André vai lá e fala: é o Rio de Janeiro. Tipo, na imagem que eu vou mostrar pra vocês, dá pra ver a Lagoa Rodrigo de Freitas. Tipo, assim, sabe? É muito da hora. O pessoal disse que deu pra ver o Corcovado, mas eu não consegui ver, sinceramente, não achei. Se vocês acharem, coloquem aí nos comentários. Depois a gente foi no Trono de Fátima e, tipo, o da hora é a história, que, tipo, basicamente ele foi pensado e idealizado pelo mesmo pensador que fez o Cristo Redentor. Isso é da hora, sabe? Tipo, mostra que tem essa conexão. Ele não só fez o Cristo Redentor, como fez várias outras coisas, sabe? Não só o Cristo Redentor é a imagem dele, né? Tipo, mostra a maior arquitetura que ele pensou. Mas, tipo, cara, mostra que ele fez outras coisas também. Depois a gente viu uma outra igreja que foi construída com o dinheiro dos escravizados, certo? Enquanto a catedral que a gente foi no início do dia era feita para os senhores, essa catedral era feita basicamente para os escravizados. Porque na história do Brasil, realmente, os escravizados, eles podiam ter direito ao culto,
mas eles tinham a igreja deles, os senhores a igreja deles. Então, tipo, separado, certo? Porque senhor e escravo é diferente um do outro. Na história do Brasil, obviamente, né? Isso mostra que, tipo, todos os aspectos da história do Brasil tá aí. Escravização, a colonização, tá tudo aí. A monarquia mesmo, mostra esses aspectos. É legal de você ver e entender, tipo, aconteceu isso aí, sabe? Porque essa questão da igreja eu tava vendo na minha aula antes, da minha aula de história. Daí depois eu vi e falei, caramba, é isso mesmo. Nossa, eu não sabia que era de verdade, sabe? É da hora entender a história. Eu gosto pra caramba dessa matéria. Depois disso a gente viu um casarão que tem 7 erros de verdade. Por exemplo, tem uma parte assim, que é uma vidraça desse jeito, tem um outro que é triângulo, sei lá, eu vou dar um exemplo. E basicamente hoje em dia reza a lenda que ele é assombrado. Mas é só uma lenda, obviamente, né? Ninguém sabe pra que servir. Depois de um longo tempo que a gente tava viajando, a gente voltou às 6h15 para a casa da Juliana, a prima da minha mãe, e a gente ficou por lá mesmo, conversando, batendo fofoca, porque, né, como moro muito distante daqui, a gente tem que atualizar as fofocas, né? Principalmente minha mãe. Daí, depois, voltamos para casa e fomos dormir às 10 horas da noite de novo. E passei mal. Né, quem diria comer aquele pratão, comer doces, salgados no meio do negócio, comer um monte de doce. Quem diria que não me faria mal, né? E finalmente, fechamos esse dia. Agora, iremos pro último dia. Depois desse tempinho que a gente ficou aí, infelizmente a gente teve que se despedir, né? Então a gente arrumou nossas malas e deixamos o carro. Só que a viagem não acabou por aí, porque minha mãe ainda queria visitar alguns locais. Depois, às 10h45, a gente foi numa cafeteria e, cara, gostoso, viu? Que coisa deliciosa. Caro, realmente eu acho que é uma cafeteria gourmet mesmo, mas a comida tava muito boa, sabe? O cafezinho, eu mostro foto pra vocês. Depois disso a gente foi realmente no Palácio de Cristal e, cara, é lindo, gigante e lindo, sabe? Porque... certo, hoje em dia não é mais cristal, mas realmente ele já foi cristal uma vez. Hoje em dia é vidro, obviamente, por princípios óbvios. Mas a construção se mantém original desde aquela época, certo? O legal de se pensar é que do lado do Palácio de Cristal, meio que escondido, tem uma cruz. E que, pelo que o André disse, lá foi realizada a primeira missa de Petrópolis, certo? E é da hora pensar que tudo tem um início, né? Não é tipo uma igreja, que nem a catedral. Não começou pela catedral, uau, aquela catedral de 70 metros. Não, começou no campo aberto, do lado do Palácio de Cristal. Da hora. Daí depois, às 3 horas, a gente foi almoçar. E depois disso, a gente partiu pra viagem. Nessa viagem não houve muito de interessante. E eu vou contar pra vocês, eu não sei como que eu não me enjoo, sabe? Tipo, eu tava lendo, eu não sei como, todo mundo que fala, nossa, eu me enjoo facilmente. A namorada mesmo, ela diz que só de estar no carro, ela diz que já se enjoa, sabe? Eu nunca me enjoei em viagem de carro. A única vez que eu me enjoei foi uma vez que eu já tava enjoado antes de começar a viagem, então nem conta. Mas daí depois, às 8h45 do dia 20 de abril, encerramos a viagem. Cara, foi um momento muito da hora da minha vida, sabe? Eu gostei pra caramba de revisitar lá. Eu já fui lá 2 vezes. Uma vez foi no casamento do André com a Juliane. E na outra vez foi no aniversário de 40 anos da Juliane, certo? Então foi da hora, sabe? Revisitar, ver os pontos turísticos que eu já tinha visto. E caramba, realmente ir na missa da igreja e fazer essas outras coisas foi experiência sensacional. O da hora é que, por ser uma cidade histórica, realmente as aulas de história se mostram, sabe? Porque, tipo, a questão dos escravizados, dos senhores, a questão dos colonos e várias outras questões são abordadas lá, sabe? E mostra que realmente a história aconteceu. Não é falso. Não é fake nerd. Fake nerd! Enfim, eu fico muito feliz. Esse foi o vídeo mais bem trabalhado pra mim, sabe? Realmente, eu tô testando um novo tipo de vídeo. Eu tô tentando improvisar umas falas aqui, mas realmente esse é um vídeo que eu tô tentando ser autêntico. Por ser minha primeira vez realmente improvisando fala, porque eu recebi algumas críticas que eu tava lendo o texto abaixo, eu resolvi realmente adotar esse tipo de vídeo pra ver se funciona. E agora eu quero o feedback de vocês. O que vocês acharam de eu fazer um vlog desse tipo? Eu gostei, sinceramente. Comprei recentemente um negócio aqui, um cinturão, que gruda o meu celular aqui. Daí eu posso fazer vlogs melhor, certo? Porque lá, eu acho que nesse vídeo eu coloquei 2 videozinhos
Aí, certo. E os dois do ônibus. Então eu não tive vídeo. Eu poderia simplesmente colocar meu celular aqui no meio da viagem e pronto. Mas quem sabe numa viagem futura, alguma outra coisa, eu faça com isso, certo? Enfim, eu agradeço demais por vocês terem visto o vídeo até aqui. Eu espero que vocês deixem o like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para mais notificações. E eu adoro de paixão você. Sério, eu fico muito feliz que realmente alguém apreciou meu trabalho, sabe? Meu trabalho não, né? Meu hobby, de certa forma. E eu me diverti fazendo isso, sabe? Foi da hora essa viagem e foi da hora as gravações, filmagem. Agora tá sendo da hora de falar, provavelmente edição eu gosto de fazer pra caramba. Então eu só tenho a agradecer. Muito obrigado. Até uma próxima, pessoal. Falou.